beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai tentar aqui deduzir a lei de Snell-Descartes, certo? Utilizando a ideia do princípio de Fermat, ok? E aí a gente vai ter duas partes nesse vídeo. A primeira parte do vídeo vai ser onde a gente, que no caso é essa parte, né? Em que a gente vai tentar forçar a barra para chegar à lei de Snell-Descartes. A partir de uma situação dada da ideia do princípio de Fermat, a gente vai tentar forçar até chegar à lei de Snell-Descartes, certo? E a segunda parte desse vídeo a gente vai utilizar uma forma mais elegante para chegar a essa lei, que é utilizando a equação de Euler, certo? A segunda forma da equação de Euler, para ser mais preciso, que foi uma equação que eu deduzi aqui nos últimos vídeos, certo? É só você procurar a equação de Euler, certo? Deduzindo a equação de Euler, tem lá a segunda forma, certo? Vai lá na playlist de mecânica analítica, certo? Que vai estar lá esse vídeo, beleza? Onde a gente deduziu a segunda forma da equação de Euler. Então vamos lá tentar aqui deduzir a lei de Snell-Descartes forçando a barra aqui, certo? Primeiramente, nós sabemos que o princípio de Fermat diz que se nós temos dois pontos, né, na verdade, os caminhos possíveis, né, que a luz irá utilizar para sair do ponto A ao ponto B, por exemplo, será aquele que terá o menor tempo, né, possível, ou seja, o tempo para sair do ponto A ao ponto B será mínimo, né? Então, o princípio de Fermat diz isso, né? Se nós temos dois pontos, né, os caminhos possíveis que a luz irá utilizar para sair do ponto A ao ponto B, né, do primeiro ponto ao segundo ponto, será aquele tal que o tempo, né, de percurso será mínimo, certo? Então vamos imaginar aqui que nós temos aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, certo? E esse ponto a gente poderia chamar aqui de x1, y1, certo? E nós temos esse outro ponto aqui que a gente pode chamar aqui de vamos botar x0 e 0, ok? E esse outro ponto a gente vai chamar de x2, y2, tranquilo? Então nós temos aqui x2, y2. Beleza. O que é que está acontecendo? Pessoal, nessa primeira etapa aqui, a gente tem que a luz vai vir aqui no A, né? E aí a gente sabe que quando a luz troca de meio, ela altera a sua velocidade. Então nós vamos ter um tempo associado a essa primeira etapa em que a luz ainda está no ar, e quando ela chegar nessa interface aqui e passar para a água, certo? A gente já vai ter outro tempo associado com uma velocidade diferente também, né? Então o que é que nós sabemos dessa relação de velocidade e tempo? Sabemos o seguinte: sabemos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né? De modo que ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade, beleza? Beleza, o que é que nós temos? Como a gente vai ter um tempo para o primeiro percurso no ar, né? Eu separei aqui os meios, né? Como a gente vai ter um primeiro tempo para o percurso no ar e vamos ter um segundo tempo aqui para a água, então nós temos que o tempo total aqui para sair do ponto x1, y1 e chegar no x2, y2, o tempo total aqui que eu vou chamar vai ser igual ao tempo 1, que é o tempo no ar, mais o tempo 2, de modo que nós podemos escrever isso aqui como sendo ΔS1, certo? Sobre V1, que é a velocidade 1, mais ΔS2, que é o espaço percorrido na água, sobre a velocidade 2, que é a velocidade que a luz adquire na água, beleza? Então nós temos isso aqui, tranquilo. Mas quem é ΔS? Então nós temos dois ΔS ali que nós podemos descobrir. ΔS1 é simplesmente esse camarada aqui, ó, que é essa linha em cinza, certo? Note que se aqui a gente tem 0, y anulado aqui, esse tamanho a gente poderia chamar simplesmente aqui, pessoal, de D, né? A gente poderia chamar de D1 aqui, e esse outro tamanho aqui, como sai de 0 a y2, a gente poderia chamar de D2. Aí note o seguinte, lá naqueles primeiros vídeos em que a gente estava, né, trabalhando com cálculo variacional, nós dizíamos que ΔS, que na verdade ds, que era um infinitésimo, era dx quadrado mais dy quadrado, né? Aqui nós podemos escrever da mesma maneira, ou seja, nós podemos dizer que ΔS1 pode ser em raiz, né? Lá dentro da raiz eu vou colocar em forma de potência. Aí nós temos o seguinte, ó, ΔX1, certo? Quadrado. ΔX, pessoal, é justamente esse tamanho aqui, né? Ou seja, vai ser a variação de x0 menos x1, né? Beleza? Mais d1 quadrado, beleza? E tudo isso aqui é elevado ao quadrado. E ΔX2 vai ser justamente aqui, pessoal, ΔX2 não, desculpa, ΔS2 vai ser justamente esse outro aqui, pedaço,
vai ser o delta S2, e esse outro pedação aqui é delta S1. Então, perdão, não é aqui, aqui é delta X1, perdão pessoal, e aqui é delta X2. O delta S2 é esse tamanhozão aqui, ó, esse tamanhozão S que está ao lado do nosso ângulo alfa aqui, certo? Então, esse tamanhozão aqui é nosso delta S2. Quem eu vou colocar aqui é delta X2, que é esse pedacinho aqui, eu acabei confundindo, perdão. Delta X2 mais D2, certo? Quadrado. Tudo isso aqui é elevado a 1/2, né? Que no caso é a nossa raiz, beleza? Então, nós vamos chegar ao seguinte, pessoal. Nós vamos chegar ao seguinte aqui, ó. Que o tempo total vai ser igual a delta X1 quadrado mais D1 elevado a 1/2 sobre nossa velocidade aqui 1, certo? Que aí no caso é no ar, né? Mais o nosso delta, aí nós temos aqui, ó, o nosso delta X2, vai ficar delta X2 mais D2, certo? Elevado a 1/2 dividido por V2. Lembrando, pessoal, que esse delta X2 e esse delta, deixa eu só botar aqui, vou botar aqui embaixo, mais um sistemazinho, só para a gente lembrar de uma coisa aqui. Aliás, vou botar assim, ó, lembrando, né? Lembrando aqui que delta X1 vai ser X0 menos X1, certo? E delta X2 vai ser igual a, aí vai ficar, pessoal, ó, X2 menos X0, beleza? Tranquilo. Vamos lá, pessoal, ó, então nós temos o seguinte, uma condição para que o tempo seja mínimo é que a derivada aqui do tempo em relação a x seja zero. Então, a derivada do tempo em relação a x tem que ser igual a zero. Beleza, mas quem é a derivada do tempo aqui em relação a x? Né? Em relação a x, nós vamos ter, vou botar aqui, termo a termo a gente pode derivar, né? Que é a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou fazer primeiro aqui, colocando aquela constante para frente, que é 1 sobre V1, né? Velocidade 1. Aí nós vamos derivar apenas isso daqui, né, pessoal? Apenas isso daqui. Aí a gente vai fazer uma regra da cadeia, né? Porque a gente está com esse delta x1 quadrado mais d1 quadrado aqui. D1 está quadrado, esqueci de botar. D1 quadrado, esqueci de botar o quadrado aqui também. Como esses camaradas estão ao quadrado dentro de uma raiz, a gente vai utilizar a regra da cadeia, né? Então, beleza. Utilizando a regra da cadeia, a gente deriva primeiro o que está fora, no caso é 1/2 que vai cair. Só que perceba o seguinte, 1/2 vai cair e perceba que delta x aqui, ó, delta x1 está ao quadrado, ou seja, isso daqui, vou botar aqui, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Aí nota o seguinte, pessoal, quando a gente derivar em relação a x, esse 2 aqui também cai, ó, esse 2 que está aqui no expoente também cai, para essa primeira parte aqui, pessoal. Então, esse 2 aqui também cai, certo? Ou seja, esses dois vão cair. E o que acontece? Quando esse 2 cair, ele vai cortar com 1/2 que caiu, né? E aí, ó, quando a gente derivar aqui essa primeira parte em relação a x, esse camarada vai embora, porque é uma constante, e vai ficar menos, né? Menos 1 na frente. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, vai ficar menos 1 sobre V1, certo? Menos 1 sobre V1, deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui. V1, né? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, vamos botar aqui, ó, delta x sobre, aí vai ficar delta x1, aqui é 1 também quadrado, mais d1 quadrado, né, elevado a 1 sobre 2, mais, aí nota o seguinte, a gente vai ter a mesma coisa, só que quando a gente derivar aqui em relação a x, x era uma constante, ele vai embora, só que o nosso x2 fica positivo, né? Então fica mais 1, né? A derivada de x em relação a x é 1, né? Perceba que aqui a derivada de menos x em relação a x ia dar menos 1, aí ficou negativo. Aqui agora a gente tem derivada em relação a x em relação a x que vai dar 1. Então fica positivo, vai ficar a mesma coisa aqui, porém com V2, né? E mudando aqui o nosso delta x, que agora vai ser delta x2. Opa, deixa eu só apagar aqui. Aí nós vamos ter delta x2 sobre delta x2 quadrado mais d2 quadrado. Tudo isso aqui é elevado
a raiz, certo? Então, nós temos isso aqui. Pessoal, lembra que isso daqui tem que ser igual a zero, beleza? Por quê? Para a gente ter o mínimo, a derivada de t em relação a x tem que ser igual a zero. Beleza, agora note o seguinte, pessoal, forçando a barra aqui, nós vamos encontrar uma relação para esses dois camaradas aqui que eu estou destacando para vocês. Por quê? Porque esses dois camaradas aqui é o seguinte, pessoal, note o seguinte, ó, deixa eu pegar até outra canetinha aqui. Delta x1 sobre delta x1 quadrado mais d1 quadrado na raiz. Pessoal, lembra que esse camarada é delta S1? Delta S1 é justamente esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, certo? Que no caso, olhando para esse primeiro triângulo aqui, né? Esse triângulo com alfa 1 aqui, seria uma hipotenusa, né? Mas note aqui que a gente tem aqui em cima quem, ó? Delta x1. Então, a gente tem um cateto desse triângulo sobre a hipotenusa. E quem é esse cateto desse triângulo? O cateto é justamente o cateto oposto ao ângulo alfa 1, que é delta x1. E a gente sabe que essa relação de cateto oposto sobre hipotenusa é justamente o seno. Então, o seno de alfa 1 vai ser delta x1 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é delta S1. Então, perceba que vai ser justamente isso aqui, ó. Então, isso daqui a gente pode substituir por seno de alfa 1, certo? Forçando mesmo a barra aqui. E a mesma coisa vai acontecer para o outro. A gente tem aqui o alfa 2, temos o delta x2 aqui embaixo fechando o triângulo e temos o tamanho aqui delta S2, certo? Ah, beleza, então quer dizer que se eu fizer o seno de alfa 2 aqui agora, vai ser o cateto oposto, delta x2 sobre delta S2, exatamente. E delta S2 é quem? É justamente esse camarada que a gente descobriu, delta x2 ao quadrado mais d2 quadrado na raiz, né? Então, esse camarada aqui vai ser também aqui o seno, só que agora de alfa 2, certo? Então, nós vamos chegar ao seguinte aqui, pessoal. Então, pessoal, deu um errozinho na gravação aí, certo? Mas eu vou regravar esse finalzinho aqui, beleza? E aí é o seguinte, vamos chegar ao seguinte aqui, pessoal, ó. Vamos ficar com menos 1 sobre V1, certo? Seno de alfa 1 mais 1 sobre V2 seno de alfa 2. Isso tudo aqui igual a zero. Posso pegar esse termo aqui positivo e passar para o outro lado, ele vai passar negativo, dois lados fica positivo, né? Então, a gente tem o seguinte, vai ficar 1 sobre V1 seno de alfa 1 igual a 1 sobre V2 seno de alfa 2. O que é que eu posso fazer aqui para finalizar meu problema? Eu posso multiplicar essa equação aqui, pessoal, por C, que é a velocidade da luz. Por quê? Porque nós sabemos que N, que é o índice de refração, ele é igual a C sobre V, né? V já está lá. Então, a gente multiplicando por C, C passa a ficar no nosso numerador, né? E o denominador fica com os Vzinhos. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem, para finalizar, que N1, que é o índice de refração, que no caso é da água, né? É seno vezes o seno alfa 1 é igual ao N2, que no caso vai ser da água, né? Vezes o seno alfa 2. Então, nós temos o índice de refração 1 relacionado ao ar, né? E nós temos o índice de refração 2, que é relacionado à água, né? E aqui os nossos senozinhos de alfa 1 e alfa 2. E essa aqui é a lei de Snell-Descartes. Perceba que eu dei uma forçadinha de leve, né? Para a gente chegar a essa lei, certo? E aí agora, pessoal, no próximo vídeo, na parte 2, certo? A gente vai utilizar a equação de Euler para chegar a essa relação aí, beleza? Então, galera, deixe seu like, compartilhe, espero que eu tenha ajudado, né, a dar essa ideia para vocês, beleza? E até o próximo vídeo. Próximo vídeo, lembrando que a gente vai utilizar a segunda forma da equação de Euler para chegar nessa mesma relação aqui, beleza? Então, valeu, pessoal, e é nóis!